Olá, queridos, que a paz esteja convosco. Este é o canal Reformadores do Evangelho. Eu tenho certeza absoluta que você não parou à toa neste vídeo e nem tampouco você irá se arrepender, pois o conteúdo que nós temos a tratar com você aqui é da mais alta importância. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já leu a Bíblia? Se você já leu a Bíblia, você entendeu o que você leu? Pois bem, este é o questionamento de tantas pessoas. Esta é a dúvida de muitas pessoas. E por isso nós temos uma igreja tão superficial nos dias de hoje e uma igreja tão ignorante às verdades de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo para insultá-lo, mas eu quero aqui deixar claro que esta é uma verdade que tem crescido cada dia. E nós estamos aqui para ajudar você a tirar esse problema, este entrave da sua vida espiritual e ministerial. Então fique conosco até o final deste vídeo para que você possa ser edificado por aquilo que nós vamos compartilhar com você aqui. Vamos lá? Pois bem, nós temos aqui hoje para compartilhar com você uma ferramenta extraordinária. 3 códigos secretos para se ler a Bíblia. É verdade. A Bíblia tem códigos. Códigos estes que tantas vezes são incompreendidos por aqueles que querem ler a Bíblia. E esta talvez é a grande dificuldade que muitos têm encontrado na hora de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro espiritual. Então, para se ler a Bíblia, precisa-se de alguns códigos, de alguns métodos para, então, se ter uma boa leitura. Haja vista que nós temos muitas lideranças na igreja que até hoje não leram a Bíblia completamente, que não leram a Bíblia toda, que nem sequer leram a Bíblia. Estão extraindo algumas porções da Bíblia para fazer alguns tipos de ensinos e aplicações, mas sem uma base profunda, porque não tem conhecimento total da Escritura. E isso porque tem encontrado dificuldades na hora de ler a Bíblia. Nós estamos aqui para ajudar você com esse problema. Pois bem, como eu disse, a Bíblia é um livro espiritual. Ela não é um livro qualquer. Então, é preciso alguns métodos na hora de ler a Bíblia. E o primeiro método que nós precisamos adotar na hora de ler a Bíblia é saber, em primeiro lugar, que a Bíblia é um livro espiritual. Esse é o primeiro código que você precisa ter acesso na hora de ler a Bíblia. Para quando você for até a Bíblia, você não ir imaginando ou pensando que você está lendo qualquer coisa. E, portanto, precisa-se de preparo espiritual. Por isso é sempre recomendado que, antes de se ler a Bíblia, se render a Jesus. Este é um dos fatores que nós vemos crescendo avassaladoramente no meio da cristandade, porque muitas pessoas não aceitaram a Jesus e já querem ler a Bíblia. A Bíblia, nós vamos entendê-la a partir do momento que nós nos rendermos a Cristo. A partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, é que nós então vamos até a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, que havia um homem que estava vindo a Jerusalém, ou de Jerusalém, e ele estava lendo a Bíblia. Ele não sabia o que ele estava lendo. Então Filipe, um diácono que estava em Samaria, ali para anunciar o reino de Deus, foi convocado pelo Espírito Santo a se achegar àquele carro. E então ele perguntou para ele: tu entendes o que lê? E ele disse: como eu vou entender se não tem quem explique? A Bíblia só pode ser lida a partir do momento que o Espírito Santo passar a explicar para você o significado da Bíblia. E o Espírito Santo, ele se manifesta
através da nossa rendição à pessoa de Jesus. Então, para se ler a Bíblia, em primeiro lugar, precisa se entender que ela é um livro espiritual. Então, para isso, eu preciso olhar para a Bíblia com um olhar espiritual. E como que eu vou olhar para a Bíblia com um olhar espiritual se eu não sei quem é Jesus, que é o autor da Bíblia, que é o assunto principal da Bíblia? Eu preciso me render a Jesus. Eu preciso me render a Cristo primeiro. Este é o primeiro. Mas, em segundo lugar, o segundo código para se ler a Bíblia é entender que não é nós que lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que nos lê. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, a verdade da palavra de Deus, ela tem o poder de nos libertar. É a partir do momento que você tem contato com a Bíblia, que a Bíblia começa a ler você. Este é o problema que muitas pessoas têm em ler a Bíblia. Por isso, muitas pessoas param ao ler a Bíblia, ao começar a ler a Bíblia. Por quê? Porque são confrontados por ela. A Bíblia, ela faz uma leitura de nós, revelando quem nós somos. Quando nós vamos à Bíblia, não vamos apenas para conhecer Jesus, mas para nos conhecer. Porque a palavra de Deus, ela é um espelho. Ela revela todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, as nossas deficiências. Por isso, as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Não é que a Bíblia é um livro difícil de interpretar, é que a Bíblia revela quem eu sou. E por isso, tantas vezes, as pessoas, sendo confrontadas por ela, desistem de lê-la. Nós precisamos entender este aspecto. É o próprio Jesus quem diz, lá no capítulo número 15, versículo de número 4 e 5, que se ele estiver em nós e nós estivermos nele, nós daremos muito fruto. Ou seja, a Bíblia, a partir do momento que nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecer a verdade. Ela vai nos confrontar, mas vai nos dar a possibilidade de conhecer a verdade. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, João 15, versículo 4 e 5, Jesus afirma dizendo: se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, então dareis muito fruto. É você lendo a Bíblia, e a Bíblia lendo você, que você terá liberdade, e você então terá uma vida transformada. Este é o segundo código. Mas o terceiro código, o terceiro e último código para se ler a Bíblia é: a interpretação da Bíblia não é feita por meio do entendimento e da ciência humana. O terceiro código é esse: entender que a Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo através da fé. Sem fé, nós não conseguiremos ler a Bíblia. É preciso que a sua fé seja despertada. Por isso é importante que você se renda a Cristo, para que você então comece a ler a Bíblia de forma sadia, porque o Espírito Santo é quem vai clarear a sua mente. E é por meio da fé que você lê a Bíblia. Romanos 10 e 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia com fé. Se você não tem fé, você não vai entender muita coisa que existe ali e muito menos aceitar. Porque tem coisas escritas na Bíblia que são incabíveis a uma compreensão humana, são impossíveis de ser aceitas e interpretadas a partir da compreensão humana. Por isso, tantas vezes, as pessoas têm dificuldade não apenas de aceitar, não apenas de entender, mas de aceitar que esta é a verdade de Deus. Diz a Escritura que a palavra de Deus é fiel. Então, se esta palavra é fiel, você precisa crer pela fé que ela é fiel. E a partir deste momento, quando você crê que a palavra de Deus ela é fiel, então aí começará a compreensão e a maturidade no entendimento da Escritura. Sem esse conjunto de códigos, nós dificilmente teremos condição de ler e de interpretar a Bíblia. Então, eu gostaria de convidar você para agora se desafiar e, a partir desse momento, passar a ler a Bíblia dentro destas perspectivas. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, curte aí,
Comenta, deixa aqui o seu comentário se você sabia ou não desses códigos, se você já tinha feito uso desses códigos para ler a Bíblia e se este conteúdo ajudou ou não você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.